Minha torcida do Botafogo, temos alguns assuntos aqui para tratar importantes sobre o nosso Botafogo, tá? Neste segundo conteúdo do dia, desta sexta-feira, dia 25 de julho. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos, este aqui é o canal Tua Estrela Te Conduz, sempre com 2 conteúdos diários, 6 horas da manhã, 5 horas da tarde, lives todas as terças e quintas, 4 horas da tarde. Falando em live, eu não consegui fazer quinta-feira e provavelmente também não vou conseguir fazer live na terça-feira, porque eu vou para o jogo contra o Bragantino, o jogo é 7 horas da noite, o jogo é cedo. Eu devo fazer uma live aqui amanhã, sábado, 5 horas da tarde, um pouco antes da bola rolar. Amanhã eu não vou conseguir ir para o jogo contra o Corinthians, porque depois do jogo eu tenho alguns compromissos. Então vou fazer uma live aqui amanhã, um pouco antes ali da bola rolar, para a gente trazer escalações, tudo que envolve a partida. Então prestem atenção, amanhã eu confirmo, tá? Aqui no vídeo mais cedo, no nosso pré-jogo, 6 horas da manhã, eu confirmo para vocês. Mas amanhã, provavelmente, live 5 horas da tarde, sabadão, antes da bola rolar para Botafogo e Corinthians. Ó, eu já abro falando a situação do PR. Eu tô sempre lendo os comentários de vocês aqui e eu quero atualizar a situação do PR, porque o Globoesporte.com trouxe a informação que o Botafogo receberia ali 38 milhões de reais nessa venda do PR, que está saindo do Lyon, está indo para o Leeds United da Inglaterra, mas não é bem assim, tá? Depois o GE trouxe atualizações. Como é que fica a situação do PR? O Botafogo, ele tinha direito a 50% de mais-valia, sendo que nessas últimas semanas a equipe do Lyon comprou esses 50%. Pagou ali 21 milhões de reais. Então, é o que o Botafogo vai receber do PR aí. Já recebeu, no caso, 21 milhões de reais pelos 50% de mais-valia que a gente tinha direito. Então, não serão 38. O Botafogo nessa venda não vai receber nada. O Botafogo já recebeu, porque o Botafogo já vendeu os 50% que tinha direito do PR. Só atualizando pra galera aí, para vocês ficarem bem informados. Campeonato Brasileiro, vamos lá? Tá aqui do lado da tabela. Mas antes, inscreva-se no canal. Vou deixar a tabela aqui, mas inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sino para você receber todas as notificações e não perder nada que acontece no Botafogo. Daqui a pouco eu vou falar também sobre o centroavante iraniano. A pauta estava toda pronta para falar dele aqui, mas parece que ele não vem, né? Parece que ele quer ficar na Europa. Daqui a pouco eu vou falar também sobre o centroavante aí iraniano da Inter de Milão, que não vem para o Botafogo. A gente vai atualizar isso também. Falando da tabela do Brasileiro, amanhã tem Botafogo e Corinthians. Eu só vou colocar aqui os G6, tá? Os 6 primeiros. O Cruzeiro é o líder com 34 pontos. O Flamengo é o segundo com 33 pontos. O Flamengo tem um jogo a menos. Na terceira colocação tá o Palmeiras com 29 pontos. Só que o Palmeiras, assim como o Botafogo, tem 2 jogos a menos. E o Bragantino é o quarto com 27 pontos. O Botafogo, neste momento, é o quinto com 25 pontos. Lembrando que o Botafogo tem 2 jogos a menos, contra Mirassol e Grêmio. A gente ainda não sabe a data desses jogos por conta do calendário do futebol brasileiro. E fechando aqui o G6, o Bahia tem 25 pontos e 2 jogos a menos também. Então, se a gente pegar Palmeiras, Botafogo e Bahia, os 3 que estão no G6, essas 3 equipes têm 2 jogos a menos, tá? Então esse aqui é o G6 do Campeonato Brasileiro neste momento. Tivemos jogos aí no meio da semana, o Botafogo não jogou por conta do Grêmio, e os jogos no meio de semana, o Palmeiras ganhou do Fluminense por 2-1, o Mirassol ganhou do Ceará por 2-0, uma campanha extraordinária do Mirassol, tá na cola ali do G6. O Corinthians empatou com o Cruzeiro por 0-0, o Vitória empatou com o Sport por 2-2, o Santos perdeu para o Internacional
Foi 1-0 agora ou 2-1? Acho que foi 1-0 pro Internacional, 2-1. Acho que foi 2-1. Internacional contra o Santos. E o Flamengo ganhou do Bragantino, 2-1. E o São Paulo ganhou do Juventude por 1-0. Se a gente pegar essa rodada no meio da semana, se a gente olhar o copo meio cheio, o Cruzeiro não ganhou, o Bragantino perdeu. Se a gente olhar o copo meio cheio. Se a gente olhar o copo meio vazio, o Palmeiras e o Flamengo ganharam seus jogos e o Cruzeiro pontuou. Depende do ponto de vista de como a gente olha para o campeonato nesse momento. Se a gente olhar ali, a rodada foi ruim. A rodada foi ruim porque Palmeiras ganhou, Flamengo ganhou e o Cruzeiro fora de casa pontuou. Um Corinthians fora de casa, o Cruzeiro acabou conquistando um ponto. Se a gente olhar para o lado positivo, o Cruzeiro não ganhou seu jogo, e o Bragantino, que está na briga ali também, acabou perdendo. Só que, além da gente ter 2 jogos a menos, o Botafogo ainda vai ter nesse campeonato 2 jogos contra o Cruzeiro, o primeiro agora, semana que vem, depois no segundo turno no Mineirão, e o Botafogo ainda tem 2 jogos contra esses adversários. Vai ter um contra o Palmeiras e um contra o Flamengo, no Newton Santos. O Botafogo no segundo turno pega Palmeiras e Flamengo no Newton Santos. Então, tá tudo dentro da realidade ainda aí. E o Botafogo, lembrando, tem 2 jogos a menos. Falando de amanhã contra o Corinthians, a equipe paulista do Dorival não vai ter o volante Martinez e o Garro. Estão suspensos, tá? Um é do setor de construção, o volante é o motorzinho do Corinthians, e o outro é do setor de criação, talvez ali o principal ou um dos principais jogadores do Corinthians. O Yuri Alberto tá machucado, dúvida, e o Memphis, a gente não sabe se ele vai jogar porque ele não gosta muito de gramado sintético, então talvez amanhã o Corinthians bem desfalcado, com jogadores importantes fora, vai jogar na retranca, tenho certeza disso, vai ser um jogo de paciência pro Botafogo. Falando no nosso glorioso, para a partida de amanhã, a gente não tem o Marlon Freitas suspenso e o Danilo, dúvida, o Danilo, ele está sendo preparado para a estreia. O Danilo, que foi apresentado hoje lá na Botafogo TV, a camisa preta nova do Botafogo, tá bonita, hein, a camisa preta. Ele vai usar a camisa número 35. O Danilo, talvez ele vai ter condições de jogo mesmo só contra o Cruzeiro no próximo final de semana, informação do GE. Vamos ver se ele consegue jogar amanhã contra o Corinthians, contra o Bragantino na terça-feira. Eu não vou descartar nada, mas a princípio ele está sendo preparado para o jogo do Cruzeiro. Cara, o Danilo, ele estava de férias, ele não joga desde maio, então assim, é um começo de temporada para ele. Recondicionamento físico, tudo que a gente já sabe. Então vamos ver como é que vai ficar a situação do Danilo. E o Arthur, talvez já esteja treinando hoje, sexta-feira. Talvez o Arthur consiga ir para o jogo amanhã. O provável Botafogo para enfrentar o Corinthians amanhã, talvez uma escalação aí com surpresas. Goleiro John, na lateral direita Vitinho, o zagueiro Caio Pantaleão junto com o Barbosa e na lateral esquerda o Alex Telles. O meio campo amanhã, o Marlon Freitas suspenso, o Danilo não podendo jogar, o Newton vai jogar do lado do Alan. Meio campo ali, camisa 10, o Savarino. Na ponta direita tem que ver, se o Arthur jogar, ele é titular. Se não, eu acho que ele vai colocar o Matheus Martins se tiver em condições. Se o Matheus Martins não puder jogar, o Barreira pode fazer ali a ponta direita. Do lado esquerdo, Montoro, e o centroavante, Arthur Cabral. Esse aí deve ser o provável Botafogo amanhã, bem desfalcado também, né? Marlon Freitas, a galera que vai fazer falta aqui, o Danilo, se ainda não estiver pronto, o próprio Arthur, se não jogar. Aí tem que ver o Matheus Martins, tem que ver o Barreira. Realmente um jogo amanhã também para o Botafogo mostrar a força do seu elenco para a gente permanecer na parte de cima da tabela no Brasileirão, tá? Ó, fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Quero conversar com vocês aí sobre o centroavante iraniano da Internazionale de Milão. Cara, eu fiz uma pauta aqui toda para falar dele, mas um pouco antes aqui de gravar saíram aí informações de que talvez ele não venha. Vamos conversar sobre isso, fica aí, já volto. Antes da gente poder falar aqui do Mehdi Taremi, eu peço para vocês
aquela moral, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguense que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, informações vindas da Itália não são boas, né? O Botafogo ele tem interesse na contratação do centroavante Mehdi Taremi, de 33 anos de idade, o iraniano, que joga na Internazionale de Milão, fez muito sucesso no Porto, e o Botafogo fez uma proposta para ele. A proposta do Botafogo era contrato de 2 anos e meio até 2027, segundo o GE. E a Internazionale de Milão, ela aceita negociar. Aí o Botafogo teria que ver ali os valores, 8 milhões de euros, 10 milhões de euros. Enfim, eu acho até que o Botafogo já sabia os valores ali e talvez ficaria dentro da realidade, o Botafogo pagaria o salário dele, só que ele quer ficar na Europa. Então, informações aí vindas da Itália, agora de tarde, nesta sexta-feira, é que ele recusou a proposta do Botafogo. Inclusive os seus empresários já estão conversando com 2 equipes da Premier League. Cara, uma pena, né? Porque a pauta aqui estava toda pronta para falar dele, um centroavante muito bom de bola. A torcida estranhou ontem, centroavante caro, velho, 33 anos, o Botafogo já tem o Arthur Cabral. Qual o sentido disso? Cara, o sentido disso é simples. O John Textor, ele tá dosando, né? Ele quer jogadores ali para ganhar dinheiro e ele quer jogadores também para ganhar títulos. O John Textor sabe que um time forte e competitivo, ele consegue vender o Montoro, ele consegue vender o Cuiabano, ele consegue vender o Danilo, entre outros jogadores. Time campeão, cara, valoriza o elenco. Se a gente pegar os jogadores do ano passado, Júnior Santos, Tiquinho Soares, Gregory, é só você ver jogadores com uma certa idade que o Botafogo conseguiu fazer dinheiro, porque elenco valorizado, elenco campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Então a galera estranhou muito qual a necessidade de trazer um centroavante de 33 anos, ele é muito caro. O Botafogo já tem o Arthur Cabral. Você prefere ter o Taremi no banco ou titular, ou você prefere ter o Maestriani? Então assim, o John Textor sabe que ele vai dosar, vai trazer jogadores para ganhar dinheiro e vai trazer jogadores também para ganhar campeonatos. Cara, é um jogador muito interessante. Se a gente pegar aqui no Porto, ele jogou no Porto de 2020 até 2023. 182 jogos, 91 gols, 47 assistências. Nas últimas 2 temporadas agora, juntando ali clubes e seleção, que ele é jogador de seleção do Irã, né? Talvez vai jogar a Copa do Mundo ano que vem. Nessas últimas 2 temporadas, por clubes e seleção, 98 jogos, 61 como titular, 26 gols, 20 assistências. Realmente na Inter de Milão agora ele não foi tão bem. Essa temporada 24-25 na Itália foram 43 jogos com 3 gols e 7 assistências. Ele não foi tão bem realmente na Inter de Milão, por isso que ele não está nos planos. É um centroavante ali que ele ou o Arthur Cabral, eu acho que eles se equivalem, mas eu acho que o Taremi, ele é um pouco mais rápido, ele consegue puxar um contra-ataque. Não que o Arthur não consiga, mas eu acho que o Taremi ele consegue com mais facilidade ali, ele tem mais velocidade para puxar um contra-ataque. É porque a gente está muito acostumado com centroavante, né? O Botafogo teve Tiquinho Soares, o Botafogo teve Igor Jesus, centroavantes que participam muito do jogo, saem da área, e agora a gente vai ter que se reacostumar, né? O Arthur Cabral é um centroavante mais de área, o Taremi também seria um centroavante mais de área. Isso talvez indique até que o Ancelotinho possa querer jogar num 4-2. Será que ele vai jogar num 4-2? Não sei, porque se a gente pegar as características dos jogadores que estão chegando, né? São muitos meias atacantes, né? São muitos jogadores com as mesmas características. O Botafogo não tá trazendo pontas velozes. Tá no mercado buscando um ponta direita. É importante porque o jogo ali mais fechado, tu coloca um ponto agudo, mas a gente vê que talvez o Botafogo está sendo preparado para jogar com 2 atacantes, né? Talvez, é uma coisa da minha cabeça. Enfim, a gente vai ter que se reacostumar com isso. Uma pena, um grande jogador, fazedor de gols, alto nível. O Botafogo ficaria muito bem servido com esses 2 centroavantes, mas infelizmente
não vem, vai ficar na Europa. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, bom restinho de sexta-feira. Amanhã tô de volta, 6 horas da manhã com o nosso pré-jogo de Botafogo e Corinthians, e amanhã talvez eu faça uma live 5 horas da tarde, um pouco antes da bola rolar. O jogo é 6h30, 5 horas vou estar aqui ao vivo trazendo informações da partida. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.